Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 9, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 9. Graças a Deus. Hoje nós estaremos mais uma vez trazendo uma palavra dentro daquela série de mensagens, a Igreja de Deus, a Igreja do Senhor. O que é a igreja? Nós já falamos aqui sobre a igreja como corpo de Cristo, a igreja como um campo, a igreja como rebanho de Deus. E hoje nós vamos falar da igreja como um edifício de Deus. Deus está construindo uma grande casa e você faz parte dela. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9. A palavra do Eterno diz: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Como eu disse, já estive falando sobre a lavoura de Deus. Hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre o edifício de Deus. Amém? Podemos assentar? Todas as pessoas que estão aqui sabem muito bem o que é um edifício. Edifício é um prédio, é uma construção com a finalidade de abrigar pessoas, abrigar um comércio, abrigar ou vários comércios, né? Edifício é uma construção, é algo que é feito geralmente de alvenaria, com departamentos, com várias salas e repartições, mas é uma construção. Alguns têm 2 andares, alguns têm 1 andar, alguns têm 3, 4, 5, e hoje, paz, meus senhores, tem 50, 60, 70 andares. Estão querendo fazer igual a Torre de Babel, já estão querendo tocar o céu com os prédios, até dão o nome de arranha-céus. Olha só que se pode um negócio desse. Mas edifício é uma construção, é um prédio, é uma construção. Mas quando se fala da igreja como edifício, não quer dizer o lugar aonde a igreja se reúne. Esse prédio, esse edifício, não quer dizer isso. O que quer dizer é que cada pessoa, cada crente, cada pessoa que nasceu de novo, está fazendo parte de uma casa espiritual que Deus está construindo. Ei, Deus é o autor deste projeto. Sim, Deus é o autor da igreja, Deus é o criador da igreja. Não foi o homem que criou, não foi ninguém importante, alguém que poderia criar um projeto interessante e pensou em criar uma igreja. Assim como pessoas pensam, vou começar uma empresa, vou começar um negócio, e alguém se reuniu e disse, vamos começar algo como uma igreja. Não foi assim. Deus elaborou a igreja, Deus criou a igreja, Deus é o autor da igreja, irmão. A igreja é um projeto de Deus, não é projeto dos apóstolos. Não é que Jesus morreu e os apóstolos ficaram perdidos, sem saber o que fazer, e então disseram, vamos criar aí alguma coisa para que a gente possa se reunir os domingos. Não foi isso o que aconteceu. Bem antes de Jesus morrer naquela cruz, Deus já criara a igreja. Deus já criara a igreja. Eu posso afirmar pelas sagradas escrituras que a igreja vem antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Pastor, que é isso? Não pode? Sim, pode, porque lá em Apocalipse capítulo 13 versículo 8 está escrito: Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ei,
Antes que houvesse luz, Deus já havia dito: haja cruz. Haveria uma cruz lá em tempos posteriores, que haveria de Jesus, o Filho de Deus, morrer e dar a sua vida para que você pudesse ser salvo e fazer parte da igreja de Jesus. A igreja é um projeto elaborado bem antes do homem pecar, bem antes de Deus criar o mundo. Ei, irmão, a igreja já foi elaborada no coração de Deus, bem antes da lei, bem antes de todas as coisas. Aleluia. Porque Deus não é como eu e como você. Deus, ele transcende a história. Deus não está vivendo o dia de hoje preocupado com o dia de amanhã. Não, Deus já está lá no passado, no presente e no futuro. Para Deus todos os dias é um só. Ei, não há como explicar como que isso funciona, mas Deus, ele é o Senhor do tempo, e ele transcende os tempos e as gerações. Antes de você nascer, Deus já te viu morrendo, descendo à sepultura. Deus já te viu lá no trono da glória com o Senhor Jesus, adorando o Cordeiro. Ei, Deus está te vendo o tempo todo. Glória a Deus. Se o projeto é de Deus, irmão, se Deus que criou a igreja, se Deus que fundou a igreja, então a autoridade, o poder sobre a igreja é dele. Ele é o dono da igreja, então é ele que manda na igreja. A igreja é dele, irmão. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do papa, a igreja é de Deus. Deus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, é ele que orienta a igreja, é ele que manda na igreja, e a responsabilidade sobre a igreja é dele também. Ele sabe tudo o que está acontecendo na igreja. Quando alguém fala mal da igreja, está falando mal do projeto de Deus, irmão. Cuidado, não fique falando mal da igreja, porque quando você está falando mal da igreja, você está atacando o criador dela, o autor dela, e o autor dela é Deus. Vigia nas tuas palavras, não fale mal da igreja, porque atacando a igreja, você está atacando o próprio Deus. Se quer atacar alguém, acha outra coisa, mas não ataque o próprio Deus, porque aí vai te dar problema. Lutar com Deus, você não vai ter vitória. Todo edifício, ele tem etapas de construção. Um edifício não é assim: haja um prédio e o prédio está pronto. O irmão Elias está ali, o irmão Jauri está ali, são construtores e sabem que toda construção, ela tem as etapas que precisam ser respeitadas. Exemplo, não se consegue construir uma casa de cima para baixo. Ninguém vai fazer o telhado primeiro, para daí depois fazer as paredes e depois fazer a fundação. Não tem jeito. É lógico que primeiro precisa fazer a fundação, fazer o alicerce, e se o alicerce for bem feito, então as paredes têm sucesso também. Tem toda a possibilidade de dar certo depois do alicerce. Se o alicerce for mal feito, então não adianta nem construir em cima, porque vai dar errado. Não é mesmo, irmão Elias? Essa semana o irmão Elias provou isso. O alicerce é o primeiro processo que precisa ser bem feito. Todo construtor, até o irmão Narciso também é construtor, né, irmã? Até o irmão Narciso também entende disso. Irmão, o primeiro processo é o alicerce. O alicerce tem que ser bem feito, tem que ser bem projetado o alicerce. E eu vou dizer, a casa de Deus tem um alicerce que nunca vai passar vergonha. Sabe por quê? Cristo é o alicerce da igreja. Jesus é o alicerce, tudo é construído em cima de Jesus. Sem Jesus não tem construção nenhuma. O alicerce da igreja é o próprio Cristo. A palavra do Senhor de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 11, que Cristo é o alicerce da igreja. Aleluia. Deixa eu ver rapidinho aqui, porque é muito importante isso. Ninguém pode pôr
outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, e não tem outro fundamento, não tem outro alicerce para a igreja. O fundamento, a pedra principal, ou a pedra de alinhamento que a Bíblia diz, é Cristo. Você sabe o que quer dizer a pedra principal? Lá no Salmo 118, versículo 22, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal. Ei, qual foi os construtores que rejeitaram? Os fariseus, os religiosos da época. Eles rejeitaram a Jesus, eles negaram a Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram a Jesus, e Jesus veio a se tornar, segundo a Escritura, a pedra principal, a pedra de alinhamento. Ei, observe bem, toda construção é alinhada por Cristo. Não tem uma pessoa, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que não se alinha por Cristo. Não tem nenhum. Nem mesmo Noé, nem mesmo Jó, nem mesmo Moisés. Cada um tem que se alinhar por Cristo, porque Ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, a pedra que dá alinhamento tanto para a velha aliança quanto para a nova aliança. Todo o Velho Testamento se alinha em Cristo, todo o Novo Testamento se alinha em Cristo. Sem Cristo acabou tudo, irmão. As coisas da velha aliança são figuras daquilo que haveria de vir na nova aliança. Cristo é a pedra de alinhamento. Toda a igreja se alinha por Ele. Toda a história bíblica, todas as pessoas se alinham por Cristo. Não tem nenhum outro alinhamento. O alinhamento é Cristo. Tudo se converge nele. A Bíblia diz em Efésios 1 e 2 que todas as coisas convergem em Cristo. Tudo vai se convergir em Cristo. Ele é o alinhamento, Ele é o alicerce. Não tem problema nenhum no alicerce, irmão. O alicerce é bom. O alicerce da casa de Deus é de primeira. Não tem problema nenhum no alicerce. Não vai acontecer um terremoto que destrua esse alicerce. O diabo pode ficar furioso, pode reunir todos os demônios do inferno para tentar atacar esse alicerce, e ele não vai conseguir fazer nada. Não vai nem mexer do lugar. Vai ficar do mesmo jeito. O alicerce é a rocha eterna que ninguém pode mover. Aleluia, Cristo, o nosso Senhor. Aí depois do alicerce feito, vem as paredes. Depois que o alicerce está pronto, aí vai se continuar a construção em cima desse alicerce. Os apóstolos, a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, que eles são a base, lá a primeira carreira de pedras que foi assentada. Você ouviu pedras? Foi isso mesmo. A primeira carreira de pedras que foram assentadas nessa casa espiritual são os apóstolos de Cristo, os primeiros seguidores, aqueles que nós chamamos de pais da igreja, que foram os primeiros que começaram a proclamar esse evangelho maravilhoso. Eles são os primeiros. Na medida que o tempo vai passando, grandes nomes da igreja surgiram, e pequenos nomes, pessoas importantes, conhecidas por todos, e pessoas não tão importantes assim, que nem tanta gente conhece ou que ninguém ouviu falar, mas todo aquele que nasceu de novo, que creu em Jesus, ele vai sendo assentado, colocado nessa parede que Deus está construindo, nessa casa que Deus está construindo. E observe uma coisa muito importante nisso: cada crente que vai sendo colocado nessa casa vai recebendo o suporte daqueles que são mais antigos ali, aqueles que estão mais tempo ali, que já estão mais sólidos, mais firmes, vão dando suporte para os que vão chegando, e esses vão chegando e vão amadurecendo também, e vão recebendo outros, e esses também vão recebendo suporte daquele que... Bom, essa é a ideia, né, irmão?
precisa amadurecer. Amém, irmã? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Precisa amadurecer, irmão. Precisa ter um amadurecimento na fé. O crente vem para a igreja e com o tempo a ideia é que ele vai se consolidando na igreja, ele vai se tornando maduro, ele vai compreendendo as coisas de Deus, vai entendendo o que é fé, ele vai percebendo que o crente pode passar luta, mas nunca vai estar sozinho, porque Deus sempre está com ele. Os crentes novos convertidos não são assim, eles não entendem muito, então quando vem a hora da provação, ele começa a ficar desesperado. Então você que é mais maduro, que pode dar suporte, pode chegar nele e dizer: irmão, não é assim, irmão, fica tranquilo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não fique desesperado, Deus está com você, irmão. Você vai ver que logo essa luta vai passar, tudo vai ser diferente, e você vai olhar para trás e dizer: na verdade, Deus realmente estava comigo, e tudo que aconteceu foi melhor para mim, agora já estou melhor. Aleluia, glória a Deus por isso. É preciso entender que a casa de Deus está sendo construída. Todo edifício tem que ter porta, não tem? Todo edifício tem que ter porta. A casa de Deus só tem uma porta. A casa de Deus não tem um monte de porta. Ninguém entra por essa casa, eu vou entrar por essa, eu vou entrar por aquela, eu escolho essa porta, eu gosto dessa, eu gosto. A casa de Deus não. Para entrar para essa casa só tem uma porta de entrada, e a porta é Jesus. A porta é Jesus. Para entrar nessa casa, irmão, é só Jesus, não entra por outra porta. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Essa casa não tem janela, irmão, só tem uma porta, e a porta é essa, a porta da graça, a porta da salvação. E essa porta desta casa vai se fechar em breve, pode acreditar em mim, ela vai fechar. E quem abriu essa porta foi o próprio Deus. É Deus que está construindo a casa, é Ele que permitiu essa porta, Ele deixou essa porta. Eu me lembro que quando eu era, há muito tempo atrás, eu fui construir uma casa, contratei um pedreiro, era só uma meia água assim, e ele começou a assentar tijolo, e dele assentar tijolo, deixa eu assentar tijolo. Aí de repente eu olhei assim, falei: presbítero Valdomiro, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não entendo muito dessas coisas, mas aonde que vai ficar a porta aí, irmão? Aí ele: irmão, eu esqueci da porta. Mas como é que vamos entrar na casa sem porta, varão? Precisa. Não, é verdade, é mesmo, a porta vai ficar aqui, né? Então já vou derrubar aqui a parte da porta. A casa precisa ter uma porta, precisa ter. A igreja, a casa de Deus tem uma porta, e a porta é Jesus, e quem abriu essa porta foi Deus. Deus deixou essa porta aberta, e sabe quem vai fechar essa porta? O próprio Deus vai fechar essa porta. E no tempo que Ele fechar essa porta, ninguém entra mais. E por que só tem uma porta, irmão? A arca de Noé só tinha uma porta também, sabia? E quem fechou a porta da arca de Noé? Deus. Deus selou a porta. A hora que Noé e sua família estavam por lá de dentro, os animais já estavam lá dentro, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo de número 7 e versículo de número 16, que o anjo do Senhor, que é uma palavra que prefigura a própria presença de Deus, foi lá e fechou a porta. Pronto, ninguém mais entra e nem sai, a porta está fechada. Assim também lá em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 10 até o versículo de número 12, que quando o esposo veio e levou a noiva, entrou e a porta fechou-se, e as outras que estavam despreparadas foram correndo buscar azeite. Quando voltaram, diziam: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo disse: não, eu não vos conheço, eu não conheço vocês. A porta está fechada e não abre mais. Assim também será essa casa que Deus vai fechar a porta. Quando concluir a construção, fecha a porta, ninguém mais entra. Aleluia. Uma coisa importante também sobre a edificação é o tempo. O tempo ele é fundamental dentro de uma construção. Eu me lembro bem que quando foi feito aqui em casa, foi feito algumas colunas, algumas vigas, e era derrubado concreto,
e deixado para depois. Não dava para colocar o concreto e abrir já porque está pronto. Não. Tem um tempo para que aquilo possa solidificar, estabelecer, ficar firme. O tempo é fundamental na vida de qualquer cristão e em qualquer construção também ele é fundamental. O projeto foi elaborado antes da fundação do mundo, mas Jesus só veio no tempo que Deus quis que ele viesse. Observe, o buraco estava sendo feito, mas o alicerce ainda não estava pronto. Quando foi feito o alicerce? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Mas teve que vir esse tempo. O que é plenitude? Plenitude é o fechamento das coisas. Quando chegou na hora que fechou-se aquele tempo, então Deus enviou o seu Filho agora para construir o alicerce. Cristo veio para fazer o alicerce. A Bíblia diz que ele nasceu. A Bíblia relata o nascimento de Jesus. A Bíblia relata que Cristo viveu entre os homens. Ele habitou entre os homens. Ele operou milagres e ensinou, e de uma maneira tão espetacular que até quem não é crente tem que baixar a cabeça e dizer: ele ensina muito bem mesmo. Os ensinamentos dele é muito profundo, é muito especial. Não tem quem ensine bem como Cristo ensinou. Mesmo que a pessoa não sirva a Deus, ela tem que bater continência ao ensinamento de Cristo. Cristo é fantástico nos seus ensinamentos, muito, muito melhor, muito superior a qualquer filósofo que essa terra já conheceu. Não tem para ganhar daquilo que Jesus ensinou. Operou milagres, tudo que ele fez, mas enquanto ele estava vivo, ele já sabia que ele precisava ir à cruz. Observe, Jesus está operando milagres, está cheio do Espírito Santo, as multidões estão aplaudindo ele, mas na cabeça dele ele sabe: estou indo para a cruz. Ele sabia que uma cruz estava preparada e no tempo certo ele teria que morrer naquela cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi assunto aos céus, e o Espírito veio no tempo determinado por Deus para iniciar a igreja. Observe, irmão, tudo está dentro de um tempo estabelecido por Deus. As coisas não acontecem fora de tempo. Deus não atropela as coisas acontecem dentro do tempo especificado por Deus. Aí Deus fala com você logo no começo da sua caminhada cristã: eu tenho um projeto na tua vida, eu vou fazer isso e mais isso através de você. Aí você pensa: vai ser isso daqui 15 dias, você pastor. Não vai. Vai ter que esperar o tempo, vai ter que esperar o processo. O processo é fundamental. Não pode ser construído nada antes de tempo. Você precisa esperar, irmão. Precisa esperar. Aleluia. E olhe que tem coisas que são especiais mesmo. A construção, irmão, vai construindo, vai colocando um em cima do outro, tijolo em cima de tijolo, e vai colocando massa. Isso precisa secar, precisa se solidificar, para que depois alguém possa rebocar essa parede, né? E depois de rebocada, irmão, não dá para pintar a parede antes de rebocar. Não tem como pintar a parede antes de colocar os tijolos, está entendendo? É um processo, tem que esperar o processo. Tem gente que já quer ver aquela cena bonita dele fazendo a obra de Deus lá, e todo mundo vendo como Deus está agindo na vida dele, e não sabe que ele tem que passar por um processo. Ele precisa passar por um processo para chegar lá. Aquela beleza que todo mundo vê, nossa, que lindo, vai demorar um pouco, irmão, vai ter que passar pelo processo. Vai ter que levar umas marteladas, vai ter que ser ajustado no prumo primeiro para depois chegar lá. Não dá para de repente estar, nossa, que lindo. Não, precisa passar por isso. Tem que esperar o tempo de Deus. Hoje nós estamos numa era delivery, sabe?
As pessoas não estão querendo nem cozinhar mais, irmão. É assim, ali vende marmita, ali vende não sei o quê. Então eu tenho aqui no meu aplicativo os contatos que eu preciso, e é só pedir isso, pedir aquilo. Tendo dinheiro, dá para viver sem cozinhar dentro de casa. Vem comida manhã, tarde e noite. Olha que beleza. Até eu conheci gente que não cozinhava, ganhava a cesta básica do emprego e dava, porque nós não usa isso. Você já pensou? Nós não usa essas coisas. Fogão em casa era para esquentar uma água, de repente, para molhar o pé, sei lá. Não usava para nada. Então, nós vivemos nesse tempo em que as coisas tem que vir rápido, tem que vir pronta. Mas na obra de Deus não funciona assim, meu irmão. Você tem que esperar acontecer. O apressado come cru, diz o ditado. Mas aqui não dá para comer cru. Essa obra de Deus tem que esperar o processo de Deus acontecer. Se você não tiver a paciência de esperar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as coisas não darão certo para você. Se você tentar entrar antes de tempo, você morre. Você morre espiritualmente. É tipo o processo da lagarta que vai virar borboleta. Cortou ali o casulo antes de tempo, matou a borboleta. Seria muito lindo ver a borboleta voando, mas a pressa em ver aquilo fez com que ela morresse. A obra de Deus é a mesma coisa, precisa esperar o processo. Aleluia. Você precisa aprender a esperar, precisa aprender a respeitar o processo. Essa solidificação daquilo que Deus tem na sua vida, ela leva certo tempo. Um grande pregador disse: para Deus levantar um homem, leva 20 anos. Quando eu ouvi isso, eu pensei: poxa, eu acho que está exagerando. Deus levantar uma pessoa leva 20 anos? Não, Deus pode levantar a hora que Ele quiser. Mas Deus não faz assim. Deus vai levantando devagarinho, devagarinho. Às vezes Deus abate um pouco para mostrar para ele que o orgulho não lhe faz bem. Quando ele pensa que já está alto, Deus fala: e já cresceu o narizinho de novo, dá outra achatada. Então leva tempo até que a pessoa esteja madura o suficiente para saber lidar com os tempos bons e os tempos ruins. Você sabia que os tempos mais grandes da sua vida, tempos de glória, são mais perigosos que tempos de provação? Que nos tempos de glória você tende a se apegar àquilo ali e viver na vaidade daquele momento e esquecer que foi Deus que te colocou ali, e que se Deus quiser te puxa o tapete e tu volta lá embaixo de novo, e que sem Deus você não é nada. Então precisa aprender que Deus leva tempo para levantar. Na hora do processo, sabe o que você faz? Dá glória a Deus. Está na prova, glorifica a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Na hora certa, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, que até quem duvidava vai ter que aplaudir e dizer glória a Deus, porque Deus é fiel mesmo. Olha, levantou o irmão, levantou a irmã, olha que Deus grande. Glória a Deus. A construção de Deus, ela está ativa. Em 1 Pedro capítulo de número 2 e versículo 5, diz que nós somos pedras vivas. Por isso que eu disse, são pedras, não tijolos, porque tijolos são uniformes. Tijolo é tudo um igual ao outro. Bom, tem vários tipos de tijolo hoje, mas a ideia é que você compra uma carga de tijolo, é tudo do mesmo tamanho, tudo do mesmo padrão, tudo igualzinho o outro. Na igreja não é assim, um é diferente do outro. Um é redondo, o outro é pontudo, o outro é quadrado, o outro é mais retangular, mas é um diferente do outro. E o construtor, que é Deus, vai ajustar essa construção, vai encaixar um perto do outro. Entenda bem, irmão, você está aqui porque Deus quis você aqui. Deus colocou você aqui porque é esse o lugar que Deus queria você. 1 Coríntios capítulo de número 12 e versículo de número 18 diz o seguinte: olha, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou você aqui porque Deus quis.
Deus colocou esse irmão do teu lado porque Deus quis, é Deus que colocou. Se você está aqui e Deus que te colocou, entenda que Deus está trabalhando e deixa Deus agir, irmão. Não adianta murmurar e reclamar, é só deixar Deus agir. É Deus que está colocando você no lugar que Ele quer. Pedras vivas, pedras que têm a vida. No versículo de número 4 de 1 Pedro diz que Cristo é a pedra viva e nós também como pedras vivas. Essa vida flui de Deus, é o próprio Cristo que tem a vida, flui essa vida em ti também. Glória a Deus. A vida que passa por Cristo está na sua vida. Toda construção é feita dessa forma. Então as pedras vão se encaixando e precisa de uma massa que vai fazer a ligação. E nessa construção vai massa, irmão. Meu Deus do céu. Porque tijolo, se o pedreiro souber usar, souber trabalhar, ele usa pouca massa, né? Ele vai colocar um pouquinho de massa aqui, vai colocando um pouquinho em cada tijolo e vai que é uma beleza. Se não souber trabalhar, vai jogar muita massa fora. Mas a construção que é feita com pedras vai mais massa. Porque um tem uma ponta, outro é redondo, outra, então vai mais massa. E essa massa é o que, irmão? Essa massa aqui, ela é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que faz essa massa. Ele é o auxiliar do Pai, é ele que constrói essa massa para que o Pai possa solidificar as pedras. Que massa é essa? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé, benignidade, bondade. É isso que o Espírito vai produzir para que essas pedras vão se encaixando. Observe, se você estiver na igreja e não tiver amor, não for benigno, não for bonzinho, irmão, tu não vive dentro da igreja. Se tu não perdoar, se tu não sentir compaixão, se tu não tiver bondade em você, e essa bondade vem de Deus na sua vida, porque ninguém é bom sem Deus. Deus é que é bom e a bondade de Deus flui através de você. Irmão, não tem como permanecer. Só permanece na igreja por causa que o Espírito Santo está produzindo isso, e isso está solidificando a igreja. É isso que vai fazer o crente permanecer um do lado do outro. Isso precisa ser solidificado. Esse ligamento de um outro precisa ser, com o tempo, ele precisa ser sólido, precisa ficar firme. Não pode ficar a vida toda essa massa mole, ela precisa solidificar. E isso, como que eu vou fazer? Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso consagrar, e eu preciso ter comunhão com os irmãos na igreja, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com todo mundo. É preciso ter comunhão, é preciso oração, é preciso leitura, é preciso, para que isso possa ser ligado. Todo construtor tem um prumo. Sabe o que é prumo? Se um construtor não sabe o que é um prumo, como é que vai construir uma casa, né? Qual que é a finalidade do prumo? Não importa a altura da construção. Se tem 1 metro, se tem 2 metros, se tem 30 metros, se tem 100 metros. A construção lá em cima tem que estar alinhado lá embaixo. A construção não pode ir torta. Não, vou colocar do prumo daqui para frente. Não. Desde a primeira tem que estar no prumo. Tudo aprumado. Eu disse que Cristo é a pedra de alinhamento. Deus tem um prumo. Deus põe o prumo lá, alinhado por Cristo. E se alguém estiver desalinhado com Cristo, como é que coloca no lugar? Os pedreiros que eu conheço pegam o pé da colher de pedreiro e toque. Não, Deus não faz assim. Deus tem um martelo. Lá em Jeremias capítulo 23 e versículo 29 diz: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a pedra? Deus tem um martelo para colocar no lugar. Observe bem, se Deus coloca o prumo e você está fora do prumo,
ele usa o martelo para colocar você no prumo. Que martelo? É a palavra, irmão, acabei de dizer. A palavra de Deus vai alinhar você em Cristo. Mas não é o louvor da igreja, irmão, não é cantar bastante lá. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o martelo de Deus que vai alinhar você em Cristo. Por isso que a igreja dos dias de hoje vive tão desconecta, porque não está ouvindo a palavra, não está deixando Deus trabalhar a palavra nele, para ele se alinhar nessa casa de Deus, nesse alinhamento lá embaixo, neste que é a pedra principal. A base é Cristo, o modelo é Cristo, a pedra de alinhamento é Cristo, e é Deus quem, através do martelo, vai alinhar todos em Cristo. Se não conseguir alinhar dentro da casa, é tirado fora. Ei, irmão, se a pedra não dá alinhamento, o construtor tira a pedra e joga fora. Não dá alinhamento. Então, o que você prefere? Levar umas marteladas para se alinhar ou ser descartado, jogado fora? Acho que é melhor se alinhar, não? Alinha, meu filho, se alinha pela palavra. Não tem outro alinhamento, é a palavra. A palavra de Deus é quem traz o alinhamento. Para mim encerrar e nós irmos para a Santa Ceia, porque os irmãos já estão cansados, né? Efésios 2, versículo 21 e 22 diz: nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. A casa é de Deus, a casa é para a glória de Deus. Toda a construção, ela está sendo construída para a glória de Deus. Você não é o dono da casa, você não tem autoridade na casa. Quem manda na casa é Deus. Deus é o dono da casa, Deus é quem manda na casa. Deus está construindo essa casa pelo seu poder. É o poder de Deus que coloca as pedras, alinha as pedras. Tudo é Deus que está fazendo, não é você. Você não tem como fazer isso, é só Deus que está fazendo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Toda é feita para a glória do nome de Jesus. A obra é constante. Você ainda não está pronto. Deus ainda está trabalhando em você. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Você não está pronto. Não. Pode ser que uma hora ou outra Deus dê uma martelada em você. Se você achar que eu estou pronto, você está seriamente com um problema muito sério. Pode ser lançado fora da casa, porque daí a pessoa fica irredutível, não quer ser trabalhado. Ei, nesta casa, toda pedra que está nela precisa entender que está em construção e está sendo trabalhada. Aleluia. Você só vai estar pronto se você fechar os olhos e acordar na eternidade. Aí você está pronto. Aqui você está sendo trabalhado por Deus. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir, irmão. Deixa Deus fazer a obra de Deus. A igreja de Jesus Cristo é uma casa de Deus. Deus está fazendo essa casa. Para quê? Para a glória do nome de Deus. Ela está sendo ajustada. Para quê? Para ser um santuário dedicado a Deus. É algo separado para Deus, para a glória de Deus. Sacrifício vivo para Deus. É Deus, não o homem. Não o homem. O foco aqui nunca foi o homem. O foco aqui é Deus. Deus é que está sendo glorificado nesta casa. Deus está trabalhando e a glória é para o nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos e na sequência nós já vamos estar participando da ceia do Senhor Jesus.
Grande Deus de maravilha, Deus de poder, nós te adoramos, ó Pai, por a tua palavra, palavra fiel, palavra verdadeira, palavra esta que nos alinha na base que é Cristo, que nos faz mais sábios, mais compreendidos daquilo que o Senhor está fazendo. Pai querido, a tua palavra nos alerta, ela nos adverte, ela nos exorta, ela nos corrige para que nós possamos herdar a vida eterna, para que possamos ser achados por dignos de morar com Deus para toda a eternidade. Deus, que a tua palavra continue trabalhando no coração de cada um, ó Pai. Enquanto nós estamos respirando, a tua palavra tem poder sobre nossas vidas. A tua palavra, através da ação do Espírito, vai nos moldando segundo o caráter de Cristo. E eu te peço, ó Deus, guarda-nos aonde quer que estejamos, nos livra para que possamos estar firmes sempre dentro da tua casa e o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Amém, Jesus. Continue de pé, nós vamos estar lendo a palavra. Glória a Deus.